Olá, povo de Deus abençoado. Para quem não me conhece, eu sou irmã Sueli e eu estou aqui mais uma vez para dividir uma porção da palavra do Senhor com vocês. Ela se encontra no livro de Provérbios, capítulo 22 e o versículo 6. É uma passagem bem conhecida que diz assim: Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Aqui o rei Salomão está nos orientando como pais a como nós conduzirmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Porque o natural é quando nós temos os nossos filhos pequenininhos ainda, nós ensinarmos eles a andar, né? Primeiramente. Depois, quando a gente quer que eles saiam das fraldas, a gente já compra logo um piniquinho, vai ensinar. Aí a gente ensina a comer de garfo e faca na mesa, a escovar os dentes, a lavar as mãos antes das refeições. Nós ensinamos maneira de educação, né? Muito obrigado, por favor, com licença. É natural isso tudo. Aí eles crescem um pouquinho, a gente coloca no judô, vai aprender natação, um balé, aprender um instrumento musical. Hoje em dia os pais geralmente colocam os filhos numa escola de línguas, né, para estar aprendendo um novo idioma. São coisas naturais que a gente concede aos nossos filhos. Mas aqui o rei Salomão não está falando a despeito dessas coisas. Ele está falando a despeito do caminho do Senhor. Porque muitas vezes nós nos preocupamos com tudo isso que eu acabei de falar e muito mais que a gente sabe que tem e acaba deixando a palavra de Deus, para último plano. Quando é exatamente o contrário. Porque lá em Mateus 6,33 diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, acima de tudo isso aqui, a palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar. Essa daqui, Nós temos que tirar um tempo e sentar com nossos filhos para estar ensinando esse caminho para ele, que o Salomão está nos orientando através de Deus. E o Salomão diz mais ainda, em Provérbios 19:18, ele diz assim: Discipline seus filhos enquanto ainda tem oportunidade. Fazer tudo o que eles querem acabará com a vida deles. E qual é essa oportunidade que ele está nos orientando? É enquanto eles são crianças, né? É agora, enquanto eles são pequenos. Porque depois que eles crescem, ou se desvia, ou vai para um caminho que não é o caminho do Senhor, começa a fazer coisa errada, aí a gente vai querer correr atrás do prejuízo e aí é tarde, né? Pode ser tarde demais. Nós temos um exemplo clássico aqui na Bíblia, que é a história de Eli. Ele foi um sumo sacerdote do Senhor. Os seus filhos, Ofni e Finéias, eles eram sacerdotes na casa de Deus. Mas eles fizeram coisas horríveis, né? E eu vou ler alguns versículos aqui. Está em 1 Samuel, capítulo 2. Eu vou deixar alguns versículos com vocês. Vocês vão ver que coisa trágica aconteceu com essa família. O 22 ao 26 diz assim: Na época, Eli já era um homem idoso. Ele ficou sabendo que seus filhos tratavam mal o povo e dormiam com as mulheres que ajudavam no santuário. O pai chamou a atenção deles. O que está acontecendo? Por que estão agindo desse modo? A toda hora ouço conversas sobre a maldade e o péssimo comportamento de vocês. Ah, meus filhos, isso não está certo. O povo do Senhor está dizendo coisas terríveis a respeito de vocês. Se vocês pecarem contra outra pessoa, ainda há esperança. Deus tem compaixão. Mas se estão pecando contra o Senhor, quem os defenderá? Mas eles estavam tão obcecados pela maldade que as palavras do pai entraram pelo ouvido e saíram pelo outro. Diante disso, a paciência do Senhor se esgotou e ele decretou a morte daqueles rapazes. Então aqui nós vemos um fim trágico, né? Muito triste, para uma família que era uma família de Deus. Talvez você diga assim: irmã, mas eu já levo meus filhos para a igreja, né? Eli também, querido. Os filhos de Eli cresceram com ele ali no templo. Estavam o tempo todo ao lado do pai. Mas só levar para a igreja não resolve muita coisa. Porque nós temos que assumir a nossa responsabilidade como pais e ensinar os nossos filhos, né? Talvez você diga assim: irmã, mas eu vou para a escola dominical aos domingos, eu levo meus filhos e as professoras lá, da escola dominical ensinam a palavra de Deus para eles.
Quando eu vou no culto à noite, a mesma coisa. Enquanto eu estou assistindo o culto, as professoras lá da escolinha estão ensinando a palavra de Deus para o meu filho. É, querido. É, querida. Glória a Deus por isso, né? Que nós temos professoras abençoadas para estar ensinando os nossos filhos a palavra do Senhor. Mas a responsabilidade maior é tua. É você, pai, é você, mãe, que tem que sentar com o seu filho e ensinar, ó, uma porção dessa palavra todo dia para ele. Conta para ele, né, as maravilhas que Deus fez lá no Egito, como tirou ó, o povo de Israel de lá com o braço forte, para ele saber que nosso Deus é poderoso. Conta para ele as histórias da Bíblia. Você, pai, você, mãe, a responsabilidade é nossa. Conta que Jesus morreu para livrar ele do fogo do inferno, tirou ele das garras de Satanás, trouxe para o reino de luz. Conta isso para ele. Coloca o temor do coração do Senhor no coração dele. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ensina ele a honrar o Senhor com aquilo que ele tem de melhor, porque Eli deixou a desejar. Aqui nós vemos o fim trágico que eles tiveram. Por quê? Porque talvez Eli não tenha sentado com eles todo dia e tirado um tempo para ensinar essa palavra para eles. Fundamenta o seu filho nessa palavra. Porque se ele não tiver fundamentado nessa palavra, ele é presa fácil para o inimigo lá fora, que está, ó, com o prato prontinho esperando o seu filho. Existem milhões de pessoas com a mente suja, poluída, cheia de besteira para enfiar na cabeça do teu filho. E se ele não tiver alicerçado aqui, ó, na palavra de Deus, o que vai ser dessa criança? Né? Deus colocou essa palavra no meu coração para estar dividindo com você, porque talvez você esteja acertando em tudo, mas está errando nesse ponto. Não deixa filho fazer o que quer, não. Tudo o que quer. Né? O rei Salomão está falando, se eles fizerem tudo o que eles quiserem, vai acabar com a vida deles. Porque aqui, Deus chamou a atenção de Eli depois. Você depois lê a história toda. Aqui no 29, no mesmo, eu li do 22 a 26, o versículo 29, Deus fala assim para Eli, ó. Por que você dá mais valor a seus filhos que a mim, permitindo que eles engordem com as ofertas e ignorando a minha vontade? Ele deu mais valor para os filhos do que a Deus. Ele colocou os filhos acima de Deus. E Deus não quer isso. Deus tem que estar acima de tudo e de todos. E seu filho tem que entender isso. Você tem que colocar isso no coração dele. Ensina a ele a ser reverente na casa do Senhor. Não deixa ele chegar na casa de Deus e colocar os pés no banco, ficar em pé nas cadeiras, que nem eu já presenciei muitas vezes. A casa de Deus é um lugar de reverência. Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é digno do nosso melhor. A criança tem que aprender isso desde pequeno, porque muitas vezes nós nos preocupamos com tantas outras coisas desse mundo, que não é errado, porque talvez você fale assim, ai, mas eu quero que meu filho seja uma pessoa culta, né, em relação às coisas desse mundo. Amém, né, querido? Glória a Deus. Todos nós queremos o melhor para os nossos filhos. Deus quer que nós sejamos cultos, Deus quer que nós sejamos prósperos, abençoados. Tudo isso Deus tem para nós. Mas acima de tudo isso, a palavra de Deus. Né? Quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, que eles foram comemorar a Páscoa, e depois quando eles foram entrar na terra prometida, Deus chamou Moisés e falou aqui, vem aqui Moisés, vem aqui meu servo. Eu vou dar uma palavra para os pais, para nós, pais. Então, Deus está lá em Deuteronômio capítulo 11, o versículo 18 ao 19, que diz assim, Deus falando para nós. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. E ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentando em casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Então, Deus deixou essa missão para nós pais. Não são as professoras da escola dominical e do culto à noite que têm a responsabilidade, somos nós. Aquilo que elas fazem é um reforço. Glória a Deus pela vida delas, mas é um reforço. No dia do julgamento, Deus vai colocar um telão lá, ó, e vai passar todas as nossas obras, sejam elas boas ou más. E se tem alguma coisa aqui nessa palavra
que seu filho deixou de cumprir porque você não ensinou, você vai ter que dar conta a Deus um dia. Porque os filhos, primeiramente, são de Deus. Deus nos emprestou, por assim dizer. E um dia nós vamos ter que devolver. E vamos ter que dar conta. Então, irmãos, senta com o seu filho, né? Ensina todo dia uma porção da palavra de Deus para ele, para a gente não cair no mesmo erro que ele, tá bom? Se ele não tem, se ele ainda não tem uma Bíblia da faixa etária dele, porque talvez se você ler uma Bíblia assim de adulto, pode ser um pouquinho chato, eles não vão entender, mas o mercado tá assim, ó, é vasto hoje o mercado nessa área, né? De material bíblico infantil. Então compra uma Bíblia da faixa etária dele, elas são coloridas, as histórias são contadas de maneira mais assim, que eles entendem melhor, chama mais atenção e Deus vai estar abençoando, tá bom? Busca de Deus, orientação, ora, para que o Espírito Santo te ilumine, porque o profeta Isaías, né, para finalizar, eu vou deixar essa passagem aqui, ó. O profeta Isaías diz assim, no 38:19: os pais contam aos filhos a história da tua fidelidade. Ou seja, somos nós, pais, que temos a responsabilidade de contar para os nossos filhos a fidelidade de Deus, tá bom? Diz para ele, ó, filho, filha, nosso Deus é fiel. Põe isso no coração deles, tá bom? Quero deixar assim para vocês, ó, um beijão abençoado. Fiquem na paz do Senhor.